Paz do Senhor para a igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Continue adorando a Deus, igreja. Jesus, Ele está aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 20. Vamos pular para o versículo 27 em diante. É importante a igreja ter a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela cura, salva, liberta. E quando nós saímos da igreja para a nossa casa, para o nosso trabalho, você vai estar de frente com uma tempestade, vai estar de frente com as lutas. E quando as lutas, tempestades vierem, você vai estar guardada a palavra do Senhor no seu coração. Então não tem tempestade certa, não tem inveja, nada vai impedir da vitória de Deus chegar na sua vida. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja achou? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, amém? Diz sobre a mensagem da cruz, diz assim a palavra do Senhor, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Versículo 30: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Vamos repetir o versículo 31, igreja. Para aquele, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Jesus. Pode sentar dando glória a Deus, adorando o Senhor. Põe as suas palmas para Jesus. Isso, bem forte para o eterno Deus da nossa vida. Exaltado e agradecido ao nome de Jesus Cristo. Eu louvo e agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui no Tempo Cego pregando a palavra de Deus. Desde já quero pedir desculpa ao pastor presidente, pastor Felipe Rosa, por não vir com a camisa branca, mas hoje eu passei o dia longe e onde eu estava a rádio não pegava, ao propósito do povo estar com a camisa branca. Mas eu quero dizer para a igreja que meu coração está branco como a neve, voltado para Deus falar diretamente para a tua vida, igreja. A palavra de Deus diz no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que nenhuma profecia, que nada vem de Deus para o povo antes de passar pelo profeta. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz que para Deus falar com o povo, primeiro Ele fala com o profeta. Isso eu entendo, igreja, que para a bênção de Deus chegar até você, primeiro passa no altar. Por isso que a vida do pastor é em cima do altar. Ele tem que ter uma vida santificada, uma vida voltada somente para Deus. Ele tem que se desvaziar de si mesmo e se voltar para Deus, para que Deus usa conforme a necessidade da igreja, para que Deus usa conforme aquilo que você precisa, não só nessa noite, mas dias após dias, para que o nome do Senhor, Ele venha a ser exaltado e glorificado. Quem crê nisso, meus irmãos? Eu estive meditando nessa palavra, que eu gostaria que a igreja olhasse bem para mim, porque é eu que penso dessa forma.
Eu, presbítero Jovenildo, eu acredito que do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, eu, presbítero Jovenildo, nós estamos ao vivo através da TV Web 88,9. Então fica bem ciente que é eu, presbítero Jovenildo, do livro de Gênesis a Apocalipse. Para mim, essa mensagem da cruz é a maior de todas elas que existem na Bíblia. Eu carrego comigo essa mensagem como uma mensagem que, se o povo, a pessoa, o ser humano, ela colocar em prática, como o apóstolo Paulo menciona, se ela colocar essa palavra para a vida dela, não apenas ouvinte, mas praticante, a vida dela vai prosperar em todas as áreas. A vida dessa pessoa vai mudar 100 por 1. O que é uma vida próspera? É dinheiro no bolso? Não é dinheiro no bolso, vida próspera. Vida próspera é um casamento feliz. Vida próspera é você com saúde. Vida próspera é você com uma vida espiritual abençoada por Deus. Vida próspera é você ver teus filhos crescer na presença de Deus. Vida próspera é você ser a luz do mundo por onde quer que você andar. Vida próspera é você estender as tuas mãos sobre o necessitado e Deus te honrar a tua fé. Isso é uma vida próspera. Mas para todo aquele que põe em prática a palavra do Senhor. E por meio dessa mensagem, Deus me deu um título, e o título diz: a cruz está vazia. Fala para o irmão do seu lado. Eu pedi até que o irmão colocasse uma cruz ali sem ninguém, porque a cruz com o boneco agarrado representa a nossa derrota, mas a cruz vazia representa a nossa vitória, igreja. Diga a nossa vitória, meus irmãos. Hoje não tem inveja certo, não tem olho grande, não tem trabalho de macumbaria. Ei, você que está aqui pela primeira vez, Deus te trouxe para mudar a história da tua vida. Eu quero dizer que você pode marcar na tábua do teu coração o dia de hoje, porque o dia de hoje Deus vai dizer que Ele vai mudar a tua vida em todas as áreas. Todas as áreas Deus vai transformar a tua vida, porque a cruz está vazia. A cruz está vazia. No livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 24, Jesus Cristo ele chega para os discípulos e fala: discípulos, vós seguidores, se quiseres vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A todo tempo, Jesus Cristo, antes de passar pela cruz, ele mencionava a cruz. Ei, varão, quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, quer seguir Jesus Cristo? Tome a sua cruz e siga Ele, porque Ele é fiel para cumprir as promessas que tem para a nossa vida. Que cruz é essa que o Senhor manda com que venhamos seguir Ele carregando essa cruz? A cruz do Senhor, meus irmãos, tão somente é aquilo que um dia estava no coração de Deus. Deus um dia ele teve um propósito de salvar todo ser humano. O intuito de Deus é não perder nenhum. Ele quer salvar a todos, mas ele percebia que o pecado afastava o povo dele. Ele percebia que lá em Sodoma e Gomorra o povo se prostituía, o povo fazia as coisas erradas. Ele percebeu que na época de Moisés, na época de João Batista, na época de Abraão, por mais que ele levava a palavra, muitas das vezes o povo negava a carregar a cruz. E Deus falava: eu tenho que fazer esse povo reconhecer que existe um lugar melhor do que a terra, que existe uma nova Jerusalém. Eu tenho que fazer esse povo enxergar, arrancar das suas vistas todo embaraço, toda cegueira, e fazer enxergar que muito maior do que uma casa, muito maior do que um carro, muito maior do que algo aqui na terra, Deus tem preparado lá no trono da glória. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela visa o céu, a Bíblia diz que as demais coisas vos
serão acrescentadas. Quando eu estou voltado para o alto, para o céu, eu estou carregando a minha cruz. Vai vir os problemas, irmão Geraldo, vai vir a dificuldade, mas eu não vou olhar para trás, eu não vou negar, porque a minha meta é o céu. Existe um propósito na minha vida. Aí Deus olha para o ser humano e Deus fala: com quem eu vou contar? Eu contei com Moisés, não deu certo. Eu contei com Abraão, também não foi. Eu contei com João Batista para abrir o caminho, mas ainda ele não pode levar o povo ao céu. Eu vou enviar o meu único filho à terra, para que possa sofrer calado, morrer em prol de todos aqueles que crerem. O nosso Deus, igreja, ele enviou Jesus Cristo, saiu do trono da glória e veio à terra em forma de homem. Ele esteve em forma de homem, mas nunca deixou de ser Deus. Jesus Cristo, ele teve os mesmos prazeres que eu tive, ele teve os mesmos desejos, mas nunca negou a fé, nunca caiu em tentação, nunca deixou de desagradar ao Pai, porque o propósito de Jesus aqui na terra era agradar o Pai eterno, era agradar a Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo falava: meu Pai Celestial, enquanto eu estiver aqui na terra, eu não vou negar a cruz. Eu não vou negar a cruz, eu não vou retroceder. Se tem uma coisa que Satanás queria, era matar Jesus como mataram os heróis da fé, arrancando a cabeça. Se tem uma coisa que Satanás queria, era matar Jesus apedrejado. Se tem uma coisa que Satanás queria, era fazer Jesus morrer em outra morte, a não ser a morte de cruz. Porque se Jesus morresse de outra morte, a não ser uma morte de cruz, essa palavra aqui não era verdadeira. Porque o profeta Isaías, ele bem mencionava: virá o Messias, virá aquele que vai sofrer calado, aquele que as suas pisaduras vai sarar toda a ferida. Isaías bem diz que alguém viria para sofrer em prol da minha vida, para sofrer em prol da tua vida, para carregar a cruz e sofrer e morrer na cruz. Antes mesmo de Jesus vir à terra, lá atrás o profeta já falava essas palavras. E a Bíblia diz, como fala em Amós, antes dele falar aí, ele vem primeiro do profeta. Deus tem uma cruz para cada um de nós. Deus tem uma cruz para cada um de nós. Outrora, igreja, eu vivia nas bebidas, na prostituição. Outrora eu vivia com uma vida errante. Eu ainda criança, 7, 8 anos de idade, minha mãe por onde andava me carregava. E quando eu já falei isso aqui no altar do Senhor, quando minha mãe passava pelo cemitério, ela fazia um sinal da cruz e pedia dar licença. Quando minha mãe passava, tinha uma escada, ela saía e não passava debaixo da escada, e eu fazia o mesmo. Quando a minha mãe passava e via um trabalho arriado a uma entidade, ela virava as costas com respeito, pastor presidente. Ela tinha respeito pelo um demônio, um altar arriado. Ela dava as costas e pedia dar licença, e eu segurando a mão da minha mãe pedia licença também. A Bíblia diz que o meu povo sofre por falta do conhecimento da palavra de Deus. Ei, mãe, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque ele vai vir com a presença de Deus. Mas se um dia ele se afastar, a Bíblia diz que ele vai voltar, porque é bíblico. Então eu carregava uma cruz errada, porque alguém me ensinava errado. Alguém dizia que quando eu passava numa encruzilhada, eu tinha que pedir licença. Ei, demônio, licença, coisa nenhuma. Eu vim aqui para pisar na tua cabeça, maldito. Alguém me ensinou que quando eu passasse na porta do cemitério, eu tinha que fazer a cruz. Eu vou fazer cruz, coisa nenhuma, porque alguém morreu e venceu a cruz pela minha vida. Satanás, você perdeu, porque a partir de hoje, demônio, se tiver uma escada, eu vou passar por baixo dela, eu vou passar por cima, porque não tem olho grande, não tem inveja, não tem gato preto, não tem nada que vai impedir as bênçãos de Deus sobre mim. Mas eu carregava a cruz errada.
Chegava no sábado, me enfiava no meio dos jogos. Chegava sábado à noite, o vazio continuava. Chegava no domingo, a mesma circunstância. E o vazio, repete igreja, continuava. Havia um vazio no meu coração. Por quê? Porque eu carregava a cruz errada. Até que um dia eu entrei numa igreja evangélica. E quando eu entendi que a cruz estava vazia, um dia quando eu entendi que alguém sofreu calado pela minha vida, aquele vazio começou a entrar amor, aquele vazio que existia no meu coração começou a palpitar de alegria, sabendo que eu tinha encontrado a felicidade para a minha vida. No Salmo 115, no versículo 5 em diante, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz assim, ó: muitos são as pessoas que estão sofrendo porque têm adorado Deus estranho. Deus esse que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não palpa, tem pé, mas não anda. Tem pessoas que estão sofrendo porque lá na casa dela, lá no quarto, tem um Deus pendurado e ela sente vela para ela, presbítero. Ela dá guaraná para aquele espírito. Ela acha que aquele é santo. Tem pessoas que quando chega no trabalho dela, quem olha para a empresa dela fala assim: esse homem é próspero, porque a empresa dela tem de tudo. Mas quando olha lá para cima, ela acha que tem um Deus lá, um Deus em cima de um cavalo. Eu quero te dizer, meus irmãos, que só existe um Deus na terra, no céu, lá no fundo do mar, aonde você imaginar. Antes que você existisse, Deus já era Deus para a nossa vida. Só existe um Deus. Salmo 115, versículo 5 vai falar isso. E já no versículo 6 e 7 ele diz: esses deuses que tem olho, boca, mão, pé e não serve para nada, semelhante é quem o adora e quem faz dele o seu Deus. Miserável, cego e nu, vida destruída, solidão, desgraça por total, carregando a cruz errada. Nós falamos que nós estamos ao vivo através da TV web. Eu quero chamar a atenção aqui na igreja. Se tiver um irmão ou uma irmã que se diz mãe de santo, pai de santo, estiver aqui no nosso meio, se tiver, pode se manifestar e ficar de pé, porque eu quero te desafiar diante da palavra do Senhor. Porque se você acreditar que a cruz está vazia e a tua vida não mudar, eu arranco essa gravata e nunca mais eu prego o evangelho. Eu faço um desafio contigo. Se você crê que a cruz está vazia e a tua vida não mudar agora, né, amanhã não é agora, se ela não mudar, eu vou servir o teu Deus. Hoje é noite de mudança para a nossa vida. A cruz está posta sobre cada um de nós. Leva Jesus a sério. Presbítero, é difícil, eu tenho caminhado, mas a luta é grande. Lá fora os amigos têm me oferecido. Foge das más amizades, meus irmãos. Foge da prostituição. No passado eu era usado na prostituição. Se eu sei que ali tem mulher, a Bíblia diz que a única coisa que nós devemos fugir é da nossa carne, porque contra o demônio nós temos que partir para cima dela. Ei, obreiro geral, no passado eu era usado na prostituição. Então se ali tem mulher, eu vou correr disso, meus irmãos, porque eu sou casado, bem casado, eu quero dar o melhor para minha esposa. Se eu for uma pessoa no passado que enchia a cara de cachaça, e o seu João, dono do bar, ô seu João, Deus te abençoe, mas eu não vou parar no bar, porque se eu parar no bar eu vou cair em tentação. A Bíblia diz: não atentarás o Senhor teu Deus. Foge da aparência do mal. Carrega a cruz chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo, numa quinta-feira, ele se entregou, repete
comigo, se entregou à morte de cruz. Muitas pessoas falam assim: Jesus Cristo foi preso. Conversa fiada. Está escrito que Jesus Cristo se entregou à morte de cruz numa quinta-feira. Havia um costume na época que quando uma pessoa era levada à cruz, a cruz, morte de cruz quer dizer uma pessoa maldita, o pior do ser humano. Imagina aí uma pessoa ruim, matador, estrupador, ladrão, o pior homem da face da terra. É esse tipo de gente que teria que morrer na cruz. Então, quando alguém ia morrer na cruz, naquela época tinha o costume de 5 dias antes a pessoa preparar a cruz para ela. Ou seja, o presbítero Robson é um conjecturando, na minha igreja, o presbítero Robson está para morrer na cruz, então eu preparo ele para morrer. Vamos preparar uma cruz para ele, porque daqui a 5 dias ele vai ser levado à cruz do Calvário. Quem está entendendo a palavra, meus irmãos? Uma pessoa, quando era levada à cruz, que ela carregava aquela cruz, chegava lá, prendia ela, porque aquela cruz, a pessoa mediu a mão, mediu a outra haste da mão, mediu o tamanho, e aí ela foi presa na cruz. Mas acontece que o nosso Jesus Cristo, o eterno, aquele que conhece a cada fio de cabelo que tem na tua cabeça, ei mãe, aquele que conhece o teu filho antes mesmo dele ser gerado no teu ventre, ei pai, tira esse orgulho do teu coração, porque tudo que você tem foi Deus que te deu, porque a hora que ele quiser ele tira, porque tudo está no domínio dele. Esse mesmo Jesus, ele se entregou à cruz numa quinta-feira. Amarraram ele, bateram nele numa praça, passou a noite de quinta para sexta preso no cárcere, mas sexta-feira de manhã ele já estava sendo condenado para levar a cruz. Ou seja, não deu tempo de alguém fazer a cruz para ele. Na época, para ser levado à cruz, alguém fazia uma cruz há 5 dias antes, mas com Jesus não deu tempo. E ali Jesus Cristo carregava a cruz. Ele carregava a cruz e falava: Pai, eu vou fazer conforme o Senhor ordenou. Antes de eu vir à terra, o Senhor disse que eu teria que vir para sofrer em prol de você, em prol da minha vida, para que você hoje não sofra mais. Meu Deus, meu Pai, eu vou até o fim, dou o que doer, desde a perseguição, desde a cuspe na cara, desde a humilhação, não importa, eu vou carregar essa cruz até o fim. Mas acontece, igreja, que quando levaram Jesus ao Gólgota, quando penduraram ele, quando colocaram um prego na mão dele, ele olhava para o povo, um por um, dentro dos olhos, calado, aguentava aquela dor, aguentava a dor. Talvez uma dorzinha que entra em você, a primeira coisa que você fala é: não vou sair da igreja, não vou mais fazer essa campanha. Mas ele sentia a dor calado. Mas quando pegaram a outra mão dele, para pôr o prego, a mão dele não chegava até o final da haste da cruz. Por que não chegava? Porque não foi preparada uma cruz para ele. Pegaram uma cruz lá e jogaram em cima dele, começaram a puxar a mão dele, puxava, e esticando a mão dele. E quando perceberam que a mão dele não ia, enfiaram um prego logo e prenderam o mestre. Prenderam Jesus aí, calado, não negou a cruz. E às vezes uma perseguição, uma luta, às vezes o pastor pegou no pé: vou largar, eu vou isso. Ei, meus irmãos, Jesus estava lá, calado. Por que, presbítero juvenil? Por que a mão do mestre não chegou até a cruz? Porque aquela cruz não era de Jesus, não, meus irmãos. Aquela cruz era minha, era a tua cruz que ele estava carregando. Está entendendo, igreja? Era eu, era você que tinha que estar lá, não era ele, não. Ele não tinha por que passar tudo isso. Ele estava no reino de glória, ele estava adorando o
Era você que tinha que estar lá, não ele. Por tamanho miserável, pecador, errante que nós somos. Mas ele calado sofreu. Sofreu calado por mim e por vós. Colocaram a cruz nos seus o prego nos seus pés. E ali ele esperou o véu ser rasgado de cima a baixo, dizendo: está consumado. Está consumado quer dizer, está cumprido a palavra de Gênesis, Apocalipse. E o presbítero João Mineiro considera essa mensagem como a maior de todas elas, porque aqui se cumpriu a escritura dizendo que isso aqui é verdadeiro para todo sempre. Ela não volta vazia. A Bíblia diz que ai daquele que tirar um tio dessa palavra, ou acrescentar ou diminuir, ai daquele, porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, e terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você cair na mão de Satanás, Deus te tira, mas se cair na mão de Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Numa certa ocasião, nós vamos terminar a mensagem. Numa certa ocasião, diga para o irmão do seu lado antes de eu terminar, fala: está carregando a sua cruz ou está negando a cruz? Não, com mais fé, está carregando ou está negando? Diga glória a Deus, irmão. Numa certa ocasião, eu fui numa festa de criança. E crente gosta muito de bolo, guaraná, Coca-Cola. Crente lá fora, quando era crente, bebia, usava droga. Mas Jesus liberta. Agora a vida do crente é comer quando tem tempo. Come muito. E eu numa festa de criança, cantou ali o parabéns para aquela criança. Aí daqui a pouco a avó, a mãe, o pai: para quem será o primeiro pedaço? Assim que funciona, meus irmãos. Para quem será o primeiro pedaço do bolo? Cortaram o primeiro pedaço e a criança levou o primeiro pedaço lá para o papai. Em outras festas, a criança leva o bolo lá para a mamãe. Sempre o primeiro pedaço representa a quem eu tenho respeito, carinho, ou até em outras palavras, a quem eu amo mais. Aí deu o primeiro pedaço, agora o restante pode dividir para os convidados. Mas o primeiro pedaço tem que sair. É por aí que funciona, igreja? Sim ou não? Primeiro pedaço. Isso é no lado natural, no lado da terra. Mas no lado espiritual é diferente. Existe um bolo que você vai ter que servir primeiro para alguém. E talvez esse bolo você está dizendo: não, esse bolo primeiro é da minha esposa, esse bolo primeiro é do meu pai, esse bolo primeiro é do meu carro, esse bolo primeiro é da minha segunda mulher, esse bolo primeiro é do meu segundo homem, como tem gente dizendo aí. Para quem é o primeiro pedaço do bolo? O bolo que eu estou dizendo é isso aqui, ó, o coração. Se tem alguma coisa para guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida e da morte. Deus, eu vou pegar um pedaço desse bolo e vou dar para o Senhor, mas o outro pedaço é da minha esposa, o outro pedaço é do meu filho. Ah, meu filho não morre não, porque se tu morrer, acabou a minha vida. Se eu perder a minha esposa, acabou a minha vida. Ei, tua esposa não pode te levar para o céu, o teu filho não pode te levar para o céu, mas alguém que passou naquela cruz, ele vai te levar ao céu, porque ele te trouxe aqui para te chamar a atenção, que ele está com as portas abertas do céu, porque ele bem diz: eis que vou preparar lugar. Há muita morada, mas eu venho sem demora, e vou buscar quem é fiel, vou buscar quem carrega a cruz, vou buscar quem nega sou eu, mas vou buscar quem nega a sua vontade. Aí naquele último dia você vai dizer: valeu a pena, Senhor, como tem uma canção, valeu a pena, Jesus, negar minha vontade, porque a minha vontade era voltar a usar droga, a minha vontade era voltar à prostituição, mas vale a pena buscar o céu. O meu alvo é o céu, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem vem buscar o melhor de Deus nessa noite? Cadê? Dê um glória a Deus que vem buscar o melhor de Deus nessa noite. Se você vem buscar o melhor de Deus nessa noite, dê o teu melhor para Ele. O teu melhor, o teu coração, é o teu glória, é o teu aleluia, é as tuas palmas. Vamos dar tuas palmas pro mestre. Dê o teu melhor para Ele, porque Ele tem o melhor dele.
no túmulo, ela vê a pedra removida. E lá do lado da pedra, no túmulo, estava o anjo. E quando ela avistava, ela gritava: cadê o meu Senhor? Onde colocaram o meu mestre? Onde colocaram o meu Deus? Onde colocaram o meu eterno? Aonde puseram ele? E começou a gritar. Aí o anjo olha: mulher, olha para mim, meus irmãos, mulher, por que buscar entre os mortos o que vive para sempre? Só tem um que vive para sempre. Não tem Jorge, não tem Baal, não tem Corme Damião, não tem Maria Padilha, não tem demônio nenhum, porque santo ressuscita, e ele está ressuscitado aqui, ó, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, bate aí no teu coração. Ele está aqui no meu coração, na minha vida. Ele está na minha casa, na minha família. Ele está lá no meu trabalho. Ele está lá no meu filho, no meu marido, na minha esposa. Ele está lá porque ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. A cruz está vazia, carrega isso na tua vida. Ele não está na cruz, ele está aqui, ó. Eu gostaria de conhecer nessa noite você que está aqui, não é crente, não é evangélico. Tem alguém nessa noite? Faça assim com a mão, você não é evangélico. Tem um senhor lá atrás, uma senhora. Você foi convidado por alguém, não é crente em Jesus. Faça com a mão, bem, isso. Cadê? Tem mais alguém que não é crente em Jesus? Tem vergonha? Nossa, cadê? Fala assim, bem, isso. Nós somos uma família em Cristo, sim ou não, Terra dos Milagres? Uma vez quando eu cheguei aqui, eu me senti meio acanhado, com vergonha. Mas o pastor Daniel falou: quem veio aqui pela primeira vez? Eu. Quem aqui não é crente? Não, eu não sou crente, pastor Daniel, mas eu estou aqui pela primeira vez. Mas foi uma luta para levantar essa mão. Aí uma mão ajudou a outra, foi. Então tem uma irmã, tem um irmão, tem outra irmã ali. Quem aqui é católico, espírita, cartomante? Você dá consulta lá fora e vem nos visitar. Tem alguém no nosso meio? Faz assim com as suas mãos. Tem alguém? Senhor, eu gostaria de fazer uma oração especial pela irmã que levantou a mão, pelo irmão, por todos que levantaram a mão. Gostaria que você viesse aqui na frente, uma oração pura especial. Não se sente vergonha não, minha irmã, sabe por quê? Porque antes da irmã chegar aqui, Jesus Cristo já sabia que tu ia estar aqui nessa noite. E enquanto a irmã está aqui, Deus está operando lá na tua casa. Isso, vem aqui na frente. Tem alguém no nosso meio que é afastado do Evangelho? Faça com a mão. Tem alguém nesse direito, no meio, à esquerda? Tem alguém no nosso meio afastado do Evangelho? Isso, vem aqui na frente, em nome de Jesus.